Pastor André Fernandes explica sobre a importância da obediência do chamado de Deus e o quanto você cresce e experimenta algo novo e maior em sua vida. Acompanhe até o final. Aí Deus fala comigo. Tenho 2 filhos americanos, a primeira é brasileira, a Cécia, e os 2 americanos. 2 igrejas, Miami e Deerfield. Aí Deus fala, São Paulo. Eu falei com a minha esposa, amor, acho que Deus vai levar a gente para São Paulo. Por que São Paulo? Eu falei, cara, não sei, tá queimando meu coração São Paulo. Aí eu falei com o meu pastor, pastor, eu sei que parece loucura, mas Deus tá falando comigo sobre São Paulo. Fernandes, eu sinto paz, cara, vou morar. Se for de Deus, vai acontecer. Aí em fevereiro ou março do ano seguinte a gente começou a vir uma vez por mês. E aí em agosto do ano passado eu assumi a igreja de Alphaville. E a primeira coisa que... Olha que louco isso. A primeira coisa que gerou uma dúvida pra gente. A minha esposa falou, amor, qual o sentido de Deus dar pra gente o green card e enviar a gente pro Brasil? Eu falei, amor, acho que a primeira coisa, cara, Deus tá testando nosso coração. Porque tem muita gente que recebeu o presente de Deus e não recebeu o próximo presente porque preferiu ficar preso ao último presente. Igual Pedro. Olha que forte isso aqui, Vilela. Jesus não chama Pedro quando a rede está vazia. A Bíblia diz que Jesus se aproxima. E aí, como é que vocês estão? Cara, pescamos a madrugada inteira. E aí, pescaram? Nada. Se Jesus falasse, Pedro, faz o seguinte, larga tudo e me segue. É um pescador falido que não tinha nada a perder. Pega isso aqui, Vilela. Alguns dos convites mais poderosos que Deus nos faz é quando a gente tem tudo a perder. Porque o preço pro novo é o velho. O preço pro que você ainda não conhece é tudo que você conhece. Deus ama, cara, honrar quem se move no desconhecido porque aceitou uma palavra, um convite. Então assim, primeira chave. Deus pega Pedro e torna ele um cara bem sucedido. Ele acabou de ter uma pesca extraordinária. Foi a maior pesca que a indústria de pesca de Pedro tinha vivido até aquele momento. Aí Deus fala, Pedro, larga tudo e me segue. Deus não chama o Pedro falido, Deus chama o Pedro abastado. Por quê? Porque eu creio que Deus sonda o nosso coração. Eu creio, Vilela, que tem muita gente que poderia estar vivendo o que eu estou vivendo, que era até para estar em alguns lugares que hoje eu estou, e não está porque quando Jesus chamou, o preço que Jesus pediu, eles consideraram alto demais. Eu conheço muitos amigos que jamais abririam mão de um green card por um chamado. Muita gente diz que a América, por exemplo, é um chamado de Deus quando é para ir. Pouca gente voltaria para o Brasil se Deus falar que o Brasil é lugar de missão para voltar. Então, às vezes, é fácil a gente aceitar um chamado de Deus que leva a gente para um lugar melhor. Mas não é tão fácil quando você está vivendo conforto. Cara, a gente está vivendo bem, morando bem, um bom carro, meus filhos estudando em boas escolas, sem pagar $1 por isso. A Céci ganhou fluência no inglês lá, nossa primeira filha. Uma igreja linda que a gente era apaixonado. Cara, eu participei de cada mutirão daquela igreja, cada prego, literalmente daquele palco eu ajudei a pregar. A gente construiu a igreja do zero, a gente passou pela pandemia junto com a igreja, lockdown, Covid, pandemia. Cara, a gente eu vi acontecer. Deus me deu uma palavra. Desse lugar vocês vão tocar nações. Eu vi, Vilela. Quando veio a pandemia, os empresários falando, e aí, pastor, vamos fechar a igreja? Quando voltar, depois da pandemia, a gente aluga de novo um outro prédio. Eu falei, não, cara, Deus deu uma palavra que a gente vai prosperar e nações vão alimentar esse ministério. Vilela, 30 nações todo domingo se conectavam no nosso culto, cara. A igreja de Miami, durante o período que eu pastoreei lá, foi sustentada por famílias de outras nações. Moçambique, Angola, São Martin, Mônaco, Portugal, Brasil, Itália, famílias de outros lugares sustentava a igreja. Então quando Deus fala, abre mão, não era qualquer coisa, cara. Não é só o green card. É um lugar, é uma igreja, é o nosso esforço, as memórias, é o que a gente já estava chamando de casa. A gente estava 5 anos lá já adaptado. Então, primeira coisa, pega isso aqui. Eu falei, amor, eu acho que Deus está chamando a gente, Ele está testando o nosso coração. Porque a Bíblia diz que se a gente for fiar no pouco, sobre o muito vai ser colocado. O pouco não é só no início, o pouco é o que você tem para cada estação. Aquilo, comparado ao que a gente está vivendo hoje, é pouco. Mas era tudo que eu tinha naquela época. Se eu for fiar no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Tem coisas que eu estou vendo hoje que daqui a 10 anos eu vou olhar e falar, cara, agora é pouco. Mas hoje é tudo que eu tenho. Então Deus sempre vai te pedir algo que vai liberar. Guarda isso, Vilela.
Deus sempre vai te dar algo que vai liberar algo que Deus prometeu. Deus sempre vai te confiar algo que vai liberar o que Deus prometeu. Segunda coisa que eu aprendi com esse chamado. Falei, amor, Deus está dando uma patente pra gente diferente. Uma coisa é a gente voltar pro Brasil porque deu tudo errado na América. Outra coisa é a gente voltar pro Brasil porque Deus chamou a gente para abrir mão da América. Então, eu acredito, Vilela, que a autoridade é diferente quando a gente volta porque deu errado e quando a gente volta porque Deus pediu para voltar. Tem coisas, tem gente que tá me ouvindo, talvez você tá vivendo o ápice, cara, da tua história, você tá vivendo... Irmão, a pergunta que a gente precisa se responder é: se Deus me pedisse tudo, eu estaria disposto a dar? Tem até uma analogia, ela não tá na Bíblia, tá? Já tô até falando para que se alguém procurar depois não falar que o pastor é herege, ela não tá na Bíblia. Mas ela diz o seguinte: o povo estava caminhando com Deus e na época do Êxodo, a direção de Deus vinha através da nuvem. Então a nuvem se movia, o povo se movia. De dia era muito calor, então a glória de Deus se manifestava como nuvem para cobri-los e gerar sombra. À noite, o frio era absurdo, então a glória de Deus se manifestava como uma coluna de fogo para aquecê-los à noite. Então, cara, nessa parábola fake, diz a história que um dia a nuvem para e o povo para. Eles falam, bom, vamos esperar para ver se ela vai se mover. E aí eles acordam no dia seguinte e a nuvem está no mesmo lugar. Eles acordam no dia seguinte e foi assim por dias. Até que alguém tem uma ideia, alguém fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, já que a nuvem parou, vamos fortificar o nosso acampamento, vamos melhorar a nossa estrutura, vamos tornar esse lugar mais confortável. E aí eles começaram a fortificar as tendas, eles começaram a fortificar o acampamento, eles começaram a fortificar aquele lugar. E aí um dia, Vilela, anos depois, cara, uma voz grita no meio do acampamento, ei, a nuvem moveu. A nuvem moveu, e todo mundo começa a gritar, acorda, a nuvem moveu. E aí é a decisão mais difícil da vida daquele povo. Porque você olha para tudo que você construiu... E tem que abandonar. Você tem que abandonar. E é nesse momento, Vilela, que tem muita gente que prefere continuar no lugar de dependência e abre mão do conforto para seguir uma direção. E é nesse momento que tem muita gente que prefere abrir mão do desconhecido de Deus e se agarrar àquilo que já conhece. Irmão, pega isso aqui. Todo cara extraordinário à luz da Bíblia foi taxado como louco em algum momento da história. Noé foi tratado como estúpido até que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Cara, Davi, José, todos esses caras foram tratados como loucos. Mas eles abriram mão de algo precioso para poder viver algo desconhecido. E isso é que pode ajudar alguém que está vivendo com ansiedade. Pega isso aqui, Vilela. O desconhecido de Deus nunca vai ser incerto. Quando Deus me chama para uma nova estação, quando Deus me chama para entrar num lugar, quando Deus me chama para acessar uma porta, por mais que seja desconhecido, nunca vai ser incerto. Porque tem um pressuposto. Quando Deus te chama para uma nova estação, Ele está lá para te receber. Quando Deus te chama para uma nova etapa, Ele está lá para te receber. Quando Deus te chama para entrar numa nova porta, Ele está lá para te receber. Deus nunca vai te enviar para o lugar que Deus não esteja lá para te receber. Porque é um pressuposto básico, irmão. Deus está em todos os lugares. Então, quando Deus fala, larga tudo e vai para a América, Deus está lá na América para me receber. Quando Deus fala, agora larga tudo e volta para o Brasil, Deus está no Brasil para me receber. Então, irmão, se quem me chama me garante, tanto faz se eu não sei como vai ser, de que jeito vai ser, como vai ser pago, como... Irmão, Deus chamou? Vai. Deus falou para correr? Corra. Deus falou para voar? Voe. Agora, Deus falou para parar? Para. Deus falou que não é para entrar? Não força essa porta. Deus falou que não é para você? Não insiste, cara, nessa sociedade. Deus falou que não é para você? Não insiste nesse relacionamento. Tem muita gente frustrada, Vilela, porque tá tentando entrar em portas que Deus disse para não entrar, tá tentando manter negócios que Deus disse para não manter, tá tentando suprir relacionamentos que Deus disse que não é mais para você suprir. Irmão, quem discerne estações se livra de frustrações. Então, para resumir e voltar onde a gente estava, segunda coisa que Deus me ensinou, quando manda a gente largar tudo e voltar para o Brasil, Deus sempre vai te dar uma patente mais alta se você abrir mão de algo precioso para seguir uma direção que Ele te deu. Então, quando a minha família volta para o Brasil, deu errado lá? Não, deu tudo certo. A gente construiu 2 igrejas, a gente recebeu o green card, a gente estava bem, mas Deus me chamou para viver uma nova história. E a gente veio. Então hoje, cara, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. A América, naquela época, era o melhor momento da minha vida. O Brasil, antes de ir para a América, era o melhor momento da minha vida.
A Bíblia diz, Vilela, e eu vou te entregar, cara, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Cara, eu acredito que tudo que eu tô vivendo hoje vai ser muito pouco daqui a alguns anos. Por quê? Porque Deus é especialista em surpreender quem está disponível, cara. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, uma chave que me ajudou a vencer a ansiedade, a minha mente ansiosa, por exemplo, é saber que o meu amanhã sempre vai ser melhor do que hoje. Se eu parar de tentar antecipar estações e usufruir do maravilhoso agora, mano, como é que vai ser amanhã? Vai ser melhor do que hoje. Como é que você sabe? Porque Deus sempre me surpreende, irmão. Porque não tem ninguém que caminhe com Jesus que não viva novos milagres, novas estações, que não carregue novos testemunhos. Vão ter novos gigantes, você vai vencer novos gigantes. Vão ter novas tempestades, você vai aquietar novas tempestades. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede ou pensa. Amém, mano? Amém. Então é isso, cara. Por isso que a gente tá no Brasil. Foi por conta de uma palavra. E talvez quem tá ouvindo a gente, você tá ansioso, você tá preocupado, irmão, descansa. É a palavra de Deus pra gente hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Palavra do André pra você hoje. Vai ficar tudo bem. Descansa, aquieta a tua alma. Você promete? Cara, na palavra de Deus eu garanto. Garante? A partir da palavra de Deus eu garanto. Então você que tá em casa aí, Ó, tem a garantia de Deus. pega isso aqui. É. Vai ficar tudo bem. Olha o que a Bíblia diz, cara. O meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu bom pastor, de nada eu terei falta. Tua vara e teu cajado me consolam. Cara, ou a gente crê nas verdades de Deus, ou a gente vai se apegar às opiniões. Qual que são as opiniões, mano? Talvez não dê certo, talvez não aconteça, talvez não se abra. Não, qual que são as verdades de Deus, mano? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe o seu curtir. Assim o YouTube entenderá que você está gostando dos nossos conteúdos e então entregará esta mensagem abençoando mais pessoas. E o canal O Mensageiro da Verdade ficará ainda mais motivado para criar mais conteúdos. E não se esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E se possível, compartilhe este vídeo, pois uma mensagem pode salvar vidas.